Canal Mundo do Criativo. Olá para você que nos acompanha nesse momento, que está prestes a ouvir o programa que pode alterar os seus pensamentos em relação à rentabilidade, à economia. Canal Mundo do Criativo. Marcelo Ramalho está do outro lado da telinha e vai proporcionar a vocês momentos, são minutos de puro conhecimento, de experiência e muita vontade de ajudá-lo na construção do seu patrimônio, porque investir não significa economizar hoje para gastar tudo amanhã. Eu o convido a permanecer conectado com as nossas vozes, com a minha, do apresentador do Mundo do Criativo, eu sou Jardson Brito, e Marcelo Ramalho, a personalidade da vez. Fica curtindo e até o final do episódio. Empregue bem o seu tempo. Ouça os podcasts do Mundo do Criativo, o canal que lhe dá a voz. Bom dia, boa tarde, boa noite. Chegamos ao episódio número 16 de O Mundo do Criativo. A personalidade deste episódio é Marcelo Ramalho. Marcelo, seja muito bem-vindo ao Mundo do Criativo e aproveite aqui o início do programa para contar quem é Marcelo Ramalho. Retrato Falado. Obrigado, tá? Primeiramente, agradeço aí pelo convite, um projeto tão importante, com uma motivação tão interessante como essa, tá? E sendo bem direto, eu sou um pai, tá? Um entusiasta pela família, tá? Pela cultura, pelo estudo. Então, assim, isso me define bastante porque é o que eu venho me dedicando ao longo da minha vida inteira. E profissionalmente, eu sou engenheiro químico e tenho aí uma atividade que eu venho me desenvolvendo, tá? E me formalizando nos últimos anos, que é na área financeira. Então eu venho desenvolvendo aí alguns projetos, inclusive, né, para disseminar a necessidade que as pessoas têm, né, para atender a essa necessidade de orientação financeira, tá? Que a gente percebe que, de uma maneira geral, a população brasileira ainda é carente disso. Então eu venho trabalhando nessa linha em particular. Beleza. É exatamente essa pergunta curiosa que eu parto aqui no episódio. O que um engenheiro químico, né, tem essa ligação tão comprometida com a área de finanças? Conta aí pra gente como é que um engenheiro químico se envolve de forma tão comprometida com a área de finanças. Jardson, isso é até interessante, tá? Porque a minha formalização nesse sentido, ela deu início em meados de 5 anos atrás, através de uma pós-graduação que eu decidi fazer pela FGV, né, lá de Botafogo, no Rio de Janeiro. E na época, né, eu era, digamos assim, o profissional mais estranho. Exatamente. Aquele meio lá. E eu fui um dos mais dedicados, tá? Porque, assim, isso é uma coisa que eu sempre tive comigo, tá? Eu sempre achei interessante o entendimento, né, da questão econômica, porque a engenharia é uma atividade que ela, podemos dizer, ela tem o seu nicho, ela tem a sua verticalização. Já o aspecto econômico, eu entendo que ele permeia de uma forma mais transversal a vida de todas as pessoas de alguma forma, independente dela ser engenheira química, um professor, um escritor, qualquer outra coisa, né, outra atividade. Então isso sempre me encantou, tá? A questão do desenvolvimento, o progresso do país. Eu, na minha cidade, né, que eu fui criado, eu sempre tive o sonho de ver prédios sendo construídos, negócios, shopping centers surgindo. Então isso era uma coisa que me motivou bastante. E a questão da organização dos recursos, sabe? Ok. Então me encanta em vários aspectos. E qual foi a cidade em que você foi criado? Baturité, Ceará. O nosso maciço de Baturité, não é isso? Certamente. Perfeito. Marcelo,
E será que a criatividade ela tem vez na vida de um investidor? Totalmente, tá? Isso é um aspecto que eu acho que transcende até, digamos assim, o ambiente, né, voltado para investimentos. Eu acho que na nossa vida a gente precisa disso para tudo, para superar desafios, tá? E assim, uma das coisas principais, uma das premissas que a gente tem na economia é equacionar a seguinte questão, que os recursos são limitados, né, e as necessidades são muitas. Então, como alocar de forma mais apropriada, né, esses recursos limitados, nessas necessidades tão múltiplas, tá? Então, ser criativo, principalmente no momento como esse que a gente está vivendo, né, de crise financeira, é fundamental, né, para o empresário e para quem é um investidor individual. Ele tem que ter isso consigo, porque ele vai enfrentar várias situações e momentos diferentes na sua realidade financeira, profissional, nas suas fontes de renda, e para ele não perder o caminho, né, dos seus objetivos, né, como investidor, é fundamental ele usar de forma criativa, né, os seus conhecimentos nesse sentido. Perfeito. Hoje em dia, em tempos de pandemia, há algum projeto que nasceu desse momento ou você já vem só dando continuidade ao que já vinha sendo estabelecido antes da pandemia? Então, é interessante essa questão porque eu sempre procurei desenvolver novos caminhos, tá, para minha vida, e agora falando de uma forma mais técnica, né, mais profissional. Certo. A gente vive momentos, né, continuamente no Brasil, né, de altas e baixas, tá? E eu sempre, né, acompanho assim alguns autores, tá, a literatura que aponta, e eu percebo também da necessidade da gente procurar diversificar em termos até de realização profissional, porque a tendência agora é que a gente tenha uma expectativa de vida, por um lado, cada vez maior, e consequentemente o nosso tempo de exercício nas profissões vão se estendendo também. Então o nosso horizonte de aposentadoria fica tão distante que dá tempo você ter 2, 3 profissões. Sim. Tá? E as profissões vão se alterando por conta da nova realidade, as novas tecnologias, tá? Então, assim, eu sempre procurei me antecipar um pouco para te responder nessas questões, e esse projeto que eu tenho, ele se iniciou um tempo atrás por essas motivações que muita gente hoje está usando, foi desperto por conta da pandemia, por causa dessa crise que está acontecendo, para tomar suas medidas, né, nesse sentido. E eu, graças a Deus, consegui me antecipar um pouco nesse sentido e estou me sentindo, digamos assim, mais diversificado e mais seguro por causa disso. Perfeito. Além da rentabilidade e do medo, é o seu canal no YouTube, não é isso, Marcelo? Perfeito, tá? Esse aí é um dos projetos que eu tenho. Conta um pouquinho aí sobre o projeto, conta um pouquinho. Tá ótimo. É um projeto que ele tem aproximadamente 1 ano, e como eu também tenho um interesse particular muito grande de expressar minhas ideias, tá? De poder compartilhar conhecimento, porque não adianta você estudar, tá? Ganhar experiência e ficar só para si. Eu decidi fazer um trabalho de ostensivo de divulgação, orientação financeira, porque tem muita gente que precisa, tá? A nossa vida, ela tem, assim, vários pilares, tá? A família, o amor, o trabalho, os amigos, tá? A nossa história, mas a parte financeira também é fundamental, tá? Até porque muitas vezes é negligenciado, porque as pessoas usam alguns conceitos, algumas ideias que não são interessantes, como, por exemplo, dinheiro não traz felicidade. Muito falado. O professor meu falava, tá, mas a ausência dele traz dificuldades, tá? E uma coisa não é incompatível com a outra, né? Então, isso é até um mindset que a gente tem que, né, trabalhar nas pessoas para entender que existe compatibilidade, e essa compatibilidade, inclusive, é fundamental, né? Então, foi pautado nisso que eu decidi, tá, fazer esse projeto aí gratuito, né? Projeto aí realmente sem nenhuma contrapartida, só pelo minha autorrealização de poder, de alguma forma, contribuir com a sociedade. Perfeito. Marcelo, durante sua fala, há a menção de literatura da sua área. Você conseguiria aqui mencionar um autor, né, que é referência na área financeira, para que nossos ouvintes possam
além de ouvi-lo, já poder navegar pela internet e buscar mais informações precisas sobre esse profissional? Perfeito, Jardson. Na verdade, eu vou até fazer aqui um filtro e eu não vou falar os meus autores preferidos, tá? Até porque eu já tenho um estudo mais específico, tá? Mais verticalizado. Mas pensando no público e na audiência, né? Que está tendo o primeiro contato, a primeira motivação com a parte de educação financeira. Hoje existe uma multiplicidade de profissionais que se predispõem a orientar nesse sentido, né? Os educadores financeiros de internet, e a gente precisa ter muito cuidado, tá? Eu não vou aqui fazer nenhuma crítica específica, mas vou destacar um profissional que consegue ter uma linguagem, digamos assim, suficientemente clara para que qualquer pessoa tenha entendimento, e ele tem uma formação e experiência comprovada e ele não anda falando nada que não seja apropriado. Gustavo Cerbasi, tá? Tem autor de vários livros de educação financeira, tá voltado tanto para adultos como também para o casal e até para educação financeira de crianças, tá? Então ele é um profissional que fala no linguajar simples, muito conhecido, e pode confiar que o que ele fala é realmente correto. Muito bem dito. Beleza. Marcelo, educação financeira para crianças. Você acredita que é realmente possível que a família, no caso o genitor, a genitora, né, o pai, a mãe, possam trabalhar já essa mentalidade desde criança, ou é preciso chegar a uma fase posterior à adolescência, por exemplo, ou ainda mais posterior à fase adulta para iniciar esse trabalho? Eu creio que isso é um processo, tá? Até como o próprio ato de investir, que é uma coisa que é contínua, tá? Eu acho que desde que você desperta para isso, percebe a importância, seja você mesmo ou através dos seus pais, é algo que tem que lhe acompanhar até o final da vida, tá? Sem nenhum exagero nesse sentido. Então, assim, orientação para a criança, eu tenho certeza que é completamente bem-vindo, né? A criança aprende muito pelo exemplo, tá? Então, eu acho que o ponto de partida, ao invés da gente falar assim de técnicas mais específicas, seria realmente, né, os pais já procurarem se educarem financeiramente para terem comportamentos que venham sinalizar o que vai ser algo importante para aquela criança internalizar e ela vir a utilizar isso de forma natural, né? De coisas de você ter o planejamento de não gastar tudo que ganha, de formular o seu patrimônio, né? De você usar alguns conceitos, inclusive, né? Que é uma outra motivação muito grande que eu tive para estudar esse assunto, que é a tomada de decisão, que os conceitos de finanças e economia ajudam muito nesse sentido, né? Por exemplo, o conceito de custo de oportunidade, que é você ter a percepção que quando você escolhe adquirir algo, você automaticamente está abrindo mão de outra coisa que aquele recurso poderia também ter comprado. Então é isso que você abre mão, é um custo também, e ajuda você a fazer comparação de opções e ir no sentido do que é melhor para o seu futuro, né? Quando você no futuro vai estar com a capacidade laboral reduzida e vai precisar de um suporte e de preferência que não seja de terceiros, né? Que não seja do governo, que seja de si mesmo, para você ter autonomia, né? Agora, fala uma coisa. O trauma e a humilhação em passar dificuldades no momento mais frágil de sua vida, ou seja, na aposentadoria, é alto demais para que você não se preocupe com seu planejamento financeiro agora. Como assim? Perfeito. Isso é uma frase que eu acabei cunhando, tá? Em reflexões que eu vou fazendo, porque você precisa ali estar preparado para, primeiramente, vencer a primeira barreira, que é convencer as pessoas, né, da importância de se tornar um investidor consciente, tá? E eu ouço muitas coisas, tá, estranhas assim para mim, como por exemplo, para que adianta eu me esforçar, formular um patrimônio, juntar dinheiro, me preocupar em investir, etc e tal, se amanhã eu posso morrer, né? Aquela coisa bem assim, senso comum, assim, sem sentido, senso comum, né? E eu paro para refletir.
Vamos pensar estatisticamente, né? A expectativa de vida está aumentando, a gente que é profissional procura ter uma qualidade de vida, procura, né, se aperfeiçoar, dar condições, né, para a nossa família e para si mesmo, ter acesso à saúde, contratar nosso plano, enfim, praticar esporte, temos consciência com relação a tudo isso, ou seja, são tudo medidas que vão só reforçar que você tende a chegar lá na frente, né? Então, isso eu tento desmistificar e mostrar para as pessoas o seguinte, a sua velhice vai chegar, a sua capacidade, o seu vigor vai diminuir, tá? Então, quando você chegar nessa situação que é provável e muito provável que você chegue, imagina, hoje você quando perde um emprego ou passa por uma dificuldade, você tem vigor, energia e capacidade e você tá corre atrás, atualizado, né? E corre atrás. Lá na frente você não vai ter isso. Então eu fico imaginando, eu passar por esse problema, sujeitar minha família a isso, é uma humilhação tão grande que não vale a pena eu negligenciar esse tipo de coisa, né? Negligenciar o meu futuro. Então eu até complemento, Jadson, dizendo o seguinte, que mesmo que eu não viva até essa fase, eliminar o risco de passar dificuldades na velhice vale muito a pena. E eu prefiro não pagar para ver, até porque minhas economias teriam o destino certo e apropriado. Meus filhos e parentes que eu tanto amo. Então, exatamente, indo e voltando, você sempre vai ter um resultado positivo nesse processo. Não vale a pena pagar para ver. Tranquilo. O investidor consciente é um profissional mais competente. Como assim? Então, nesse sentido, tá? Eu costumo dizer que quando você começa a investir, você alcança outras coisas além daquele resultado direto e mais imediato, né, que as pessoas imaginam logo, que é você fazer o seu dinheiro se multiplicar. Na verdade, eu entendo, até para poder justificar quando eu estou passando alguma orientação financeira, né, alguma conscientização financeira, que o trajeto é muito longo. Então, se você ficar preso a isso, você vai se perder na metade do caminho e não vai conseguir manter ali a sua concentração e autocontrole para chegar no final. E nessas análises que eu fui desenvolvendo, eu fui percebendo, né, a necessidade de mostrar outros benefícios que o investidor tem. Então, quando o investidor ele realmente ganha consciência e vai seguir nessa trilha, ele vai buscar naturalmente informação, ele vai procurar ter um pensamento mais estratégico, ele vai procurar desenvolver conceitos que vão lhe auxiliar na tomada de decisão. Então imagina o seguinte, para dar um exemplo mais claro, eu digo o meu caso, por exemplo, eu sou engenheiro químico, trabalhando na indústria química e estou muito ali focado na minha atividade ali no meu cubículo, desenvolvendo processos, né, mexendo com química, tá? Só que aquela minha atividade profissional, ela existe porque existe um contexto maior, macroeconômico, microeconômico, várias inter-relações, que quando você é um investidor, você estuda as empresas, você estuda o mercado, você estuda o papel dos juros, o papel da política econômica, monetária, e você começa a ter visões de riscos e oportunidades e percepções de promoção do seu próprio papel na empresa muito maior do que aquele profissional que não abre a mente para esse tipo de coisa. Então, para mim, é muito natural uma pessoa que realmente se dedica a estudar, não precisa virar um profissional, mas se importa em estudar sobre economia e finanças, ele vai ter essa amplitude que pode lhe proporcionar outras coisas positivas no ambiente profissional e até pessoal. Sobrevoo temático. O investidor consciente, então, tem sua importância, eu acredito. Como, na verdade, qual seria, Marcelo, a importância central para a vida das pessoas? Certo. Então, assim, um investidor consciente, ele sabe que investir não significa viver de renda, tá? Eu costumo logo de cara falar isso. Mas assim, é ter liberdade de escolha do que fazer na sua vida, né? E segurança, né? E a segurança de estar protegido no momento mais frágil, como a gente já conversou. Então um investidor consciente,
ele tem a real dimensão do que é que significa ele formular o seu patrimônio, né? O que é que significa ele entender sobre produtos de investimentos, de se conscientizar de que é importante ele poupar e depois gerar resultados maiores com essa poupança que ele forma, tá? Então, assim, o investidor consciente é aquele cara que eu costumo dizer o seguinte, né? De repente, algumas pessoas despertam e querem ganhar dinheiro no mercado financeiro e porque estão insatisfeitos com o seu trabalho, quer largar o trabalho e viver de renda. Não é assim que acontece, esse não é o processo. Isso é o resultado que você vai ter lá na frente, quando o seu patrimônio estiver formado. Eu costumo dizer que o primeiro passo é você investir em si mesmo, na sua carreira, para você se tornar um profissional mais competente, para você alcançar posições profissionais maiores, que vão lhe remunerar melhor, que lhe permitirá, uma vez que você é consciente da importância de formular o seu patrimônio, reservar uma parcela cada vez maior com o passar do tempo para sua poupança pessoal que você estará investindo, e essa pessoa não vai de repente tentar correr, porque acontece o seguinte, Jardson, duas coisas, dois extremos. Você chega para a pessoa e orienta, né? Não vale a pena você investir na poupança, invista, por exemplo, no Tesouro Selic, porque ele é melhor em termos de risco, liquidez e rentabilidade. E as pessoas têm aquele mito de que a poupança é o produto mais seguro. Não é. Então as pessoas têm medo de seguir essa sua orientação. Mas, por outro lado, as pessoas, quando ficam com interesse e a ganância de querer ganhar, realizar um resultado muito rápido, né, esquecendo que é um processo de longo prazo, elas não se sentem intimidadas de participar de pirâmides ou se envolver com produtos financeiros absurdamente complexos. Eu sei. E acabam perdendo dinheiro, tá? Então ninguém consegue andar no meio termo, tá? Vão nos extremos e os extremos não vão ser bons por esses motivos que eu já expliquei, né? Certo. Marcelo, você falou aí em algum momento sobre a questão da insatisfação com a remuneração advinda do seu trabalho, do seu emprego, né? E aí, falando em emprego, eu estou aqui pensando na grande maioria dos brasileiros que é assalariada, né? Você acredita, Marcelo, que um assalariado ele tem condições de se tornar um investidor consciente? Perfeito, tá? É assim, o primeiro ponto, para ser assim bem direto, né, bem pragmático com relação à execução de uma aplicação financeira, é o seguinte, que cada vez mais a gente está tendo facilidades para investir. E essas facilidades, para eu me resumir a um aspecto, é que você consegue fazer investimentos até mais sofisticados e investimentos, digamos assim, melhores do que os mais tradicionais, em vários aspectos, né, de risco, liquidez e rentabilidade, a partir de uma pequena quantidade, tá, de dinheiro, por exemplo, 30, 50, 100 reais, você já consegue investir em produtos interessantes, tá? Então, assim, esse é o primeiro ponto. Mas o que eu costumo muito dizer para quem, porque é a realidade brasileira, né? A gente tem, digamos assim, muitas pessoas desempregadas, com salários, digamos assim, não apropriados, né, para que você possa manter uma realidade familiar. Eu costumo dizer que o primeiro investimento é um investimento em si mesmo, né? É você, no primeiro momento, antes de se preocupar em sobrar dinheiro para fazer um investimento de pequeno volume, é você, não que isso não seja possível, tá? Mas é você pensar em fazer um curso técnico para você galgar uma posição melhor na empresa, para você conseguir uma empregabilidade maior com novas opções, depois partir para o seu curso de graduação, tá? Ou a sua especialização. Então eu entendo que o primeiro ponto é esse, tá? Depois de cumprir essa etapa, é uma coisa quase que natural você melhorar a sua condição de renda. E vai facilitar, né, a sobra, já que você tem essa consciência de ser um poupador investidor, do seu dinheiro no final do mês. Porque não adianta você também fazer todo esse esforço, galgar melhores posições, mas você aumentar o seu custo de vida numa proporção igual ou superior. Isso não faz sentido. Deixa para fazer isso lá na frente. É trocar 6 por meia dúzia, né?
Exatamente. E a outra coisa, viu, Jackson, só para fechar, digamos assim, um pontapé inicial para quem quer começar a investir, além disso, você também pensar em formar a sua reserva de emergência, tá? Que isso foi uma coisa que muita gente meteu os pés pelas mãos agora nessa crise e tiveram dor de cabeça, porque a pessoa, quando decide investir, de repente vai naquela coisa, vai no exagero, tá? Vai procurando produtos mais exóticos, mais desapropriados para o seu perfil e esquece, tá, de formular uma reserva de emergência, que é justamente aquela aplicação segura, que vai render pouco, mas ela é segura, tá? E que vai cobrir uma falta financeira que você venha a ter no caso de perder o emprego, tá? Então eu falo isso, né, porque já vi muitas orientações de internet, inclusive, dizendo o seguinte: a minha carteira de investimento é toda em ações, tá? Eu invisto muito em ações, tá? Mas assim, toda em ações. E uma pessoa dessa, nessa crise que teve, perdeu muito mais do que a metade do seu patrimônio ali acumulado, se ela tivesse deixado tudo em ações. Então, não é bem por aí, tá? Você tem que ter uma diversificação, mas antes de você pensar em fazer diversificação propriamente dita em produtos, digamos assim, mais sofisticados, o ponto de partida faça sua reserva de emergência, e essa reserva tem suas características. E como é que se estabelece objetivos de investimento? E também, Marcelo, o que é que deve ser levado em consideração quando se quer investir? Tá bom. Assim, investir não significa juntar dinheiro para simplesmente gastar tudo, tá? Depois, as pessoas ficam muito naquela ansiedade. Tá, eu juntei dinheiro, tenho um objetivo, quero comprar, enfim, quero comprar o meu terreno. Depois, quero comprar o meu carro, quero comprar... São objetivos válidos, tá? Mas assim, quando eu falo sobre objetivos, eu estou falando de objetivos que vão transcender essas questões, digamos assim, mais pontuais. Eu penso no investimento como algo de eterno, de longuíssimo prazo, que você tem que preservar o seu futuro, tá? Como também você, à medida que vai formando o seu patrimônio, vai lhe dando possibilidades de escolha, porque à medida que você tem uma reserva maior, bem diversificada e cada vez mais te remunerando melhor, é esperado que você possa optar por atividades profissionais diferentes. Você não fica muito preso àquela única opção que você foi o seu ponto de partida profissional, tá? Te dá uma amplitude muito grande. Então, quando eu falo em objetivo de investimento, o meu objetivo é o do patrimônio, porque ele é como se fosse o meu negócio. Ele vai ser uma máquina que vai me ajudar no futuro a gerar recursos para mim. Uma coisa que muito educador financeiro fala, que eu concordo, é o seguinte, né? A pessoa da mentalidade mais simplória, mais pobre, ela ganha o seu dinheiro e quer comprar um bem de consumo, tá? Eu não sou contra isso. Nós somos muito carentes e necessitamos e merecemos. Mas antes disso, eu me preocupo com a frustração que eu possa vir a ter lá na frente se eu não fizer o meu dever de casa. Então é muito melhor, e a filosofia que eu procuro aplicar é a seguinte: primeiro eu formulo um patrimônio, que depois esse patrimônio, quando ele tiver robustez, ele vai gerar juros em cima dele, ele vai gerar resultados, que a partir desses resultados eu posso decidir comprar meus bens de consumo, cada vez aumentando até o requinte ou a qualidade, conforme for o que você desejar, entendeu? Tô entendendo. Então é um caminho bem diferente, pelo que percebo, do que a maior parte da população faz. O que você disse realmente de quando eu ganho o meu salário, eu quero comprar, no meu caso aqui, eu quero comprar um microfone melhor do que eu estou usando. Aí eu vou lá e compro, né? Quer dizer, na verdade, essa forma de viver é a da maioria dos brasileiros, talvez a maior parte das pessoas do mundo, né? Pensa dessa maneira. Então, assim, o seu papel enquanto... No caso, você seria um coach, um mentor? Como é que vocês se intitulam, assim? É educador financeiro só a si mesmo? Como é que é?
Tá, de uma forma coloquial, tá? Quem faz esse trabalho, principalmente usando, né, redes sociais, se intitula como educador financeiro, tá? Financeiro. Mas existem as profissões, digamos assim, mais regulamentadas, tá? Existe o assessor de investimentos, o consultor. Eu tenho algumas certificações profissionais que me habilitam ou me habilitariam, tá? Junto até os órgãos regulamentadores, né, como a Anbima e a CVM, caso eu venha requerer, para eu ter, digamos assim, uma posição mais específica, tá? Sim. Mas eu tô muito mais na linha, por enquanto, viu, Jarson, de educador financeiro, tanto em aulas, em cursos específicos que eu dou em escolas de negócio, como também através desses canais aí de redes sociais, tá? Marcelo, o que seria o ponto de partida e quais são as etapas fundamentais para começar a investir? Perfeito. Algumas coisas a gente já falou, tá? Então vou passar rapidamente. O primeiro ponto, né, é o investimento em si mesmo, para você ganhar robustez profissional e capacidade de ser melhor remunerado. O segundo ponto, tá? É formular reserva de emergência, que eu aproveito, né, para falar um pouco sobre reserva de emergência. Reserva de emergência, ela tem duas características que não podem ser deixadas de lado. Uma é a possibilidade de resgate desses recursos tão logo você precise. E a gente chama isso tecnicamente de liquidez, tá? O outro ponto é você ter um risco muito baixo, tá? Então, para dar um exemplo bem direto, é o seguinte: a pessoa diz que vai colocar reserva de emergência na poupança. A poupança, ela não tem liquidez boa, não tem liquidez de certa forma. Por quê? Se eu posso tirar o dinheiro a qualquer instante. Porque o conceito de liquidez é o seguinte: é você poder resgatar o seu dinheiro mantendo o valor dele correto naquele momento. E como a gente sabe, a poupança só se remunera, né? Ela só faz a capitalização mensalmente. Então, se você recuperar, né, resgatar o seu dinheiro no 29º dia, os juros ao longo daqueles dias todos foi mesmo que nada. Então, tecnicamente, você não teve liquidez porque mesmo não teve foi mesmo que nada, né? Recuperado, né? Então, assim, um exemplo muito clássico que a gente dá com segurança, sem maiores problemas, tá? É o próprio Tesouro Selic, porque não existe segurança maior do que o próprio Tesouro Nacional. Não tem nenhuma outra instituição, nenhuma outra entidade dentro de um país que possa ser superior em termos de garantia do que o próprio governo e o Tesouro Nacional. E você tem de fato a liquidez diária porque a capitalização é realizada todo dia, tá? Então, essas são as duas características. O que acontece na terceira é que você tem uma remuneração baixa desse dinheiro aplicado, mas isso é um ônus que você tem para poder garantir o que é necessário para a reserva de emergência, que é algo em torno de 3 meses a 1 ano em média, que você tem que ter ali guardado para cobrir suas necessidades familiares até se recolocar profissionalmente. Um segundo passo, uma vez que você superou essa barreira, o excedente financeiro deve ser utilizado em diversos ativos financeiros de natureza, setores e praças diferentes, tá? Com propósitos diferentes, de modo que você seja mais arrojado, mas essa forma, né, essa busca pelo risco seja diversificada, porque você vai ter a chance de, se uma aplicação não der um resultado condizente com a expectativa, outras aplicações mais arrojadas de setores distintos vão provavelmente contrabalancear, tá? Existem até técnicas e teorias por trás disso, vão contrabalancear. Então, nesse comportamento e pensando no longo prazo, a tendência é que, por mais que você tenha altas e baixas ao longo do tempo, você consiga ter uma linha de tendência positiva, tá? Então, vai nesse sentido, tá? Marcelo, investimento é loteria? Investimento é loteria. Isso eu já tive que escutar várias vezes, tá? E faço questão, né, de chamar a atenção para fatos e dados. Por mais que a gente tenha vários ciclos econômicos, até pensando no Brasil ou pensando nas grandes economias, né, para usar como referência, o nosso PIB hoje, apesar de estar sofrendo bastante, ele ainda é muito maior do que talvez há 20 anos atrás,
que já foi muito maior do que há 40, 60, 100 anos atrás. Então, isso é um processo evolutivo que, apesar das guerras mundiais, das crises financeiras e todos esses aspectos que a gente sabe que vão influenciar positivo ou negativamente, se você traçar, né, um comportamento do PIB, que consequentemente é o desenvolvimento tecnológico de produtividade da economia real, economia concreta, isso é uma vertente positiva. E se você tiver bem diversificado, você estará aplicando em setores diversos. Alguns que você achava que ia despontar podem não despontar, como outros que você aplicou para manter a diversificação podem ser realmente a galinha dos ovos de ouro. Então, na média, você é garantido, estando bem diversificado, seguir o desenvolvimento econômico que a gente sabe que as nações, sejam as desenvolvidas e até países de terceiro mundo, vêm ao longo das décadas tendo, né? Então, por conta disso, é muito fácil explicar que não é loteria. Loteria é quando você quer achar a nova Magalu, quando você quer realmente fazer um milagre, né, de o seu dinheiro se transformar em volumes absurdamente altos de uma hora para outra, né, aplicando de uma forma inconsequente. Isso sim seria realmente loteria. Tranquilo. Excesso de conservadorismo versus excesso de riscos. Comenta aí um pouquinho. Tá bom, vou pegar o gancho, tá, de um comentário que eu acabei fazendo a respeito disso, que é esses extremos que muita gente que começa a investir acaba se deparando, né, acaba seguindo por esse caminho. Porque tem gente assim que na verdade nunca quer investir, ou quando está investindo fica no produto considerado mais tradicional, mas não é o melhor, né, que não saiu da poupança, aí você explica, tá bom, mas o Tesouro Selic rende 30% mais, o Tesouro Selic rende todos os dias, o Tesouro Selic é garantido pelo dono da casa da moeda, entendeu? Aí a pessoa não se convence, então fica ali na sua zona de conforto, porque aprendeu a aplicar em títulos de capitalização, que não é investimento, porque é uma coisa tradicional, que o banco te empurra, enfim, coisas dessa natureza, e ela tem um excesso de conservadorismo falso, é uma falácia, tá? Por mais que você procure explicar, a pessoa está tão focada, né, naquilo que não consegue sair daquela prisão, né, daquele esclarecimento. Por outro lado, quando a pessoa sai, muitas vezes vai direto para a operação com derivativos, com produtos, vai operar alavancado, que você tem um risco de ter que desembolsar um dinheiro superior ao que você aplicou, ou seja, são coisas que podem realmente gerar um trauma, e a pessoa muito provavelmente vai meter os pés pelas mãos, vai ficar traumatizada por causa dessa aplicação de um produto muito exótico e muito extremo, ou até produtos fraudulentos, como são, né, essas pirâmides financeiras, e depois volta, né, a reclamar. Investimento é loteria, investimento não serve, não funciona, é besteira. Marcelo, investir afinal se resume a ganhar dinheiro ou há algo além disso? Legal. Eu acho que dá para agora, tá, aproveitar e complementar algumas coisas que eu comecei já falando, que é o seguinte: existem dentro assim de uma tese que eu desenvolvi, que quem investe ganha muito mais do que apenas juros, tá? Que é aquela, no primeiro momento, o desejo inicial que eu vou abrir mão do consumo agora para consumir mais e melhor no futuro. E esse mais e melhor, muitas vezes está apenas relacionado a você fazer R$1.000 que foi aplicado se transformar em R$1.100 no futuro. Não é apenas isso, tá? Primeiro, quando você começa a investir, tem algumas coisas que parecem óbvias, tá? Mas eu chamo a atenção, que é o seguinte: você tem o seu salário e ele é tributado em até 27,5% pelo imposto de renda. Quando você começa a poupar parte desse dinheiro e coloca no mercado financeiro, você vai ter o melhor uso desse dinheiro, porque a tributação dos ganhos gerados no mercado financeiro são menores e bem menores e sempre menores do que a alíquota do imposto de renda sobre o salário das pessoas. Então você começa a otimizar as suas fontes de renda. Inclusive existem várias aplicações financeiras
até aplicações mais, digamos assim, sofisticadas, como aplicações em ações, que se você operar em até R$20.000 ao mês, você é isento de imposto de renda. Existem aplicações para financiar projetos super interessantes na área de energia, de infraestrutura de grandes empresas brasileiras, que são as debêntures incentivadas, que você é isento de imposto de renda, tá? Eu estou dando esse exemplo do imposto de renda, ser isento, não é porque a aplicação que é isento de imposto de renda são as melhores, não é isso, sempre tem que se analisar, mas eu estou mostrando que você tem potencialmente condições de gerar uma riqueza a partir da sua poupança que tem uma qualidade maior em termos de tributação em relação ao seu suado dinheiro conseguido do seu salário mensal, né? E eu já falei também a questão de que investe promove o seu futuro porque garante a segurança da sua família, a sua segurança no momento mais frágil da sua vida. Eu também falei um pouco de coisas que você começa a perceber de forma mais ampla e que vai lhe permitir virar um líder, né? Porque você vai ter um diferencial na carreira, porque vai enxergar oportunidades e problemas de uma forma muito mais abrangente e antes que ela venha afetar a sua carreira, entendeu? Também naturalmente vai fortalecer a carreira nesse sentido. Quem investe vai procurar se antenar em conceitos, em informações, entendimento como é que a engrenagem da economia funciona. Você passa a ser uma referência para as pessoas. As pessoas vão te procurar, vão ver o teu sucesso e vão querer saber qual é o segredo, né? Vão querer lhe buscar como um mentor. Então eu acho que tudo isso naturalmente vai lhe promover, tá? Nesse sentido. Tranquilo. Mote do Criativo. São 30 segundos para fazer a resposta, certo? Correto. Uma mudança necessária para se tornar um investidor. Consciência e preocupação com o futuro. Uma âncora que aprisiona o indivíduo, evitando que ele se torne um investidor. Preconceitos e mente fechada. Perfil mínimo para alguém ser investidor. Apenas vontade e interesse. As barreiras foram eliminadas. Conexão entre o cifrão e o caráter. Eu acredito que dá para desvincular as duas coisas, tá? Não é porque você tem mais ou menos dinheiro que vai definir o seu caráter. Isso vem da sua moral, da sua formação e das suas referências familiares e de amigos. Perfeito. Marcelo Ramalho, o Mundo do Criativo se despede, já manifestando o grande obrigado pela participação aqui nesse canal e já emito, o convite para, quando lhe for conveniente, em outro momento, estar conosco. Muito obrigado, tá? Eu que agradeço essa oportunidade, participar de um projeto com a disseminação de cultura, tá? De conscientização, tratando de um assunto tão importante para as pessoas. Para mim foi uma grande honra e muito obrigado pela lembrança e pelo convite. Grande abraço! Forte abraço. Você ouviu o Mundo do Criativo Podcast, o canal que conta sua história. Até o próximo episódio. Eu disse para você, Marcelo Ramalho tem tarimba. Ele realmente sabe o que está falando e foi um prazer inenarrável tê-lo conosco nesse programa. E eu tenho certeza que você que acompanhou até este minuto aproveitou bastante. Colocou na sua cabeça ideias que talvez nem passavam. Um grande abraço e até o próximo episódio. Mundo do Criativo. Apresentação Jardson Brito.